A inquietação, essa irritação, esse sentimento de descontentamento que estamos estudando essa semana, ele, além de causar desconforto e alguma coisa ruim mentalmente falando, além de afetar as emoções, ele também afeta a parte física e biológica do corpo. Uma pessoa que está inquieta, irritada, descontente com tudo, olha assim, de testa franzida, isso se revela em todo o corpo e causando doenças psicossomáticas. Vocês sabem que grande parte da obesidade, pressão alta, são causadas por fatores emocionais. E muitos desses fatores emocionais vêm por causa das inquietações e dos desesperos e da exacerbada tristeza que muitas pessoas vivem. Então, a inquietação, ela leva à doenças, tanto da mente como do corpo. Mas, continuando aqui com a Bíblia e falando sobre esse tema, sobre inquietação, a inquietação leva à rebelião. Veja bem, o título geral da lição é inquietude, né, e rebeldia. Então, a inquietação leva à rebelião. Veja essa história, relembre essa história sobre rebelião que começou com a inquietação. Veja, o povo de Israel peregrinou no deserto por muitos dias e chegaram até próximo à cidade de Canaã. Quando chegaram ali perto, Deus havia prometido que daria a cidade para eles. Deus havia prometido. Aí o que fizeram? Vamos mandar 12 espiões ou 12 espias para olhar a terra. E dentre esses 12, era um de cada tribo, dentre esses 12 estava Josué e Calebe, que são os nomes mais conhecidos, né? E foram os 12, e ficaram lá um tempo espiando, se fosse nos dias de hoje, né, tirando muitas fotos, ou até selfies daquela terra que eles teriam que conquistar, que Deus já havia prometido para eles, né? Passado o tempo de espiar e de vigiar, voltaram os 12. Só que quando voltaram os 12, 10 deles voltaram desanimados, voltaram inquietos. Vamos usar essa palavra que a lição está usando muito. Voltaram inquietos, voltaram preocupados, voltaram frustrados e começaram a dizer: não, impossível. Isso está em Números capítulo 13. E começaram a dizer: isso é impossível, nós não podemos conquistar essa terra, porque quem vive lá é gigante, eles são muito fortes e poderosos, eles têm força bélica, é impossível, nós não vamos poder conquistar essa terra. Aí Josué e Calebe se levantaram e disseram: não, podemos sim conquistar essa terra. Veja, certamente na mente de Josué e Calebe ecoava as palavras do Senhor, porque o Senhor havia dito, Deus havia dito através de Moisés, que daria a vitória para eles. Mas 10 deles preferiram murmurar e não acreditar em Deus. E ficaram reclamando. Interessante, à medida que eles iam reclamando, veja, a inquietude, a reclamação vai gerando um nível de emoção, essa emoção vai crescendo e vai chegando a níveis incontroláveis, a níveis de ódio, de raiva, de frustração. E isso é como a contenção de uma represa, a barreira de uma represa. De repente, essa barreira arrebenta. E aí as águas da fúria, as águas da rebelião e da rebeldia, elas saem varrendo a tudo que encontram pela frente. E foi o que aconteceu. Esses 10 espias que não confiaram na palavra de Deus, na promessa de Deus, começaram a murmurar, reclamar e ficaram tão inquietos a ponto de... Eu quero ler com vocês um texto que está no livro de Patriarcas e Profetas, na página 390, e eu vou usar aqui as palavras de Ellen White, que elas são ótimas para descrever o que aconteceu. Os espias denunciaram em alta voz a Calebe e a Josué, e o grito foi levantado para apedrejá-los.
Veja que ponto chegou a rebelião deles ou a irritação deles. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu vou parar a leitura aqui e dizer uma coisa para você. Cuidado com a constante inquietação, cuidado com a constante crítica, cuidado com a constante o constante julgamento das pessoas, cuidado, porque ela vai crescendo, crescendo e domina sua mente e o seu coração, envenenam o seu sangue completamente até chegar no ponto de uma rebelião, de uma rebeldia sem volta muitas vezes. Olha o que aconteceu aqui, os 10 espias inflamaram, a Bíblia usa essa palavra, inflamaram a multidão contra Josué e Calebe e queriam apedrejá-los. Vou continuar a leitura. A multidão insana chegou a níveis com os quais queriam matar aqueles homens fiéis. Então, eles influenciaram, inflamaram a multidão e a multidão queria matar aqueles homens. Queria matar aqueles homens por quê? Porque eles estavam sendo otimistas, porque eles confiaram em Deus, porque eles disseram, vamos vencer. Você vê que ironia? Eles só estavam dizendo coisas positivas, no entanto, tinha uma multidão querendo matá-los. Continuando, eles avançaram com gritos de loucura, quando de repente as pedras caíram de suas mãos, um silêncio caiu sobre eles e eles tremiam de medo. Veja, vocês imaginem apenas 2 homens fiéis, a multidão investiu contra eles com pedras e com fúria insana para destruí-los, para destroçá-los. De repente, as pedras caíram de suas mãos e eles começaram a tremer de medo. Por quê? Vou continuar a leitura. Deus se interpôs para impedir o seu desígnio assassino. Deus se interpôs. Que coisa maravilhosa isso. Deus se interpôs. A glória da sua presença, como uma luz flamejante, iluminou o tabernáculo. Todas as pessoas viram o sinal do Senhor. Um mais poderoso do que eles tinha se revelado, e ninguém ousou continuar. Os espiões que trouxeram o relatório do mal agacharam-se aterrorizados e, com a respiração suspensa, procuraram suas tendas e foram embora, e a rebelião acabou. Precisou Deus mandar uma luz fulgurante. Precisou Deus manifestar-se de maneira visível para que aquele povo pudesse conter a sua ira irracional e insana. Querido amigo, querida amiga, muito cuidado com as palavras de ressentimento, com as palavras de ira, de murmuração. Cuidado, porque elas chegam a níveis que podem nos deixar doentes ou ao nível de fazer mal às outras pessoas. Cuidado, cuidado. Uma coisa bonita que podemos tirar, mais uma coisa bonita que podemos tirar desse texto, é que quando uma pessoa justa e honesta, que confia em Deus, que acredita na sua promessa, está passando por alguma dificuldade, o próprio Deus se manifesta para livrá-la. Ou ele utiliza de algum outro meio, uma outra pessoa, algum outro fato, para poder cuidar daqueles que são fiéis. Foi o que Deus fez aqui com Calebe e Josué. Deus apareceu e honrou a fidelidade deles. Deus também honrará a sua fidelidade. Não se esqueça de que Deus está à frente de tudo. E se Ele disse o que Ele disse, Ele vai cumprir. Que pena que 10 dos espiões não confiaram em Deus e acabaram fazendo esse papelão. Verdadeiros cristãos não fazem papelão, com o perdão da expressão. Vamos mostrar ao mundo que somos pessoas verdadeiramente cristãs, fiéis, dedicadas, que confiam
do Deus a quem servem e vamos deixar a murmuração e a rebelião de lado. Murmuração e rebelião são coisas que nós não podemos conter quando elas atingem um nível grande. Confiemos em Deus e sejamos fiéis.